conhecer melhor? É com esse objetivo que inicia-se o nosso Papo de Escola, um bate-papo leve, descontraído e informal, sobre diversos temas com os nossos profissionais da educação. Hoje o nosso convidado é o professor Devair. Oi, professor Devair, tudo bem? Olá, Roseli, tudo bem? Como você está? Muito bem. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Professor, antes de a gente começar a falar sobre o tema escolhido, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Quem é você, onde você trabalha, sua formação, há quantos anos? Conte sua história para nós. Primeiramente, então, parabenizo você pela iniciativa, a todos os envolvidos também, né? E fico muito feliz com essa oportunidade de poder prosear, né? Trocar aqui algumas ideias. Bem, eu sou professor, então, na rede estadual de ensino, professor convocado, como a gente costuma chamar, né? Na verdade, eu sou professor após uma passagem pela pesquisa, pela pós-graduação. Então, eu sou graduado em filosofia, né? Assim que terminei a minha graduação, em 2012, me formei, eu já consegui ser aprovado no mestrado, né? Passei no mestrado em filosofia também. Então, eu sou oriundo do curso de filosofia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? E o mestrado também, em 2012, assim que eu finalizei, né? Já finalizei no final de 2011 o curso, em 2012 já entrei no mestrado na mesma instituição. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sou um professor pesquisador. Primeiramente, eu fui pesquisador, e é isso que me motiva na docência, né? Eu escuto muita gente dizer assim, eu nasci para a docência, né? Isso é muito curioso para mim. Eu acredito que o que me motivou foi o contrário, foi a pesquisa que me motivou a ser um docente, né? Isso na prática mesmo, porque, primeiramente, como eu já disse, eu fui pesquisador, e só assim, depois da pesquisa, eu tive a oportunidade de ingressar na docência. Então, essa é uma marca que eu trago muito presente na minha profissão. Eu acredito que o professor, ele deve ser, antes de tudo, pesquisador, né? É isso que motiva a gente, é isso que faz, pelo menos no meu caso, me motiva a levar para a sala de aula um entusiasmo do conhecimento, né? Levar para o aluno a possibilidade de pensar o não pensado, de conhecer aquilo que ele não conhecia. Quando eu vou para a sala de aula com essa motivação, eu acredito, eu já acho que pude passar por isso, eu acredito que a aula se torna muito mais atrativa, né? Então, eu me formei no Paraná, no oeste do Paraná. Por motivos pessoais, eu não pude dar continuidade depois, no futuro doutorado em filosofia, eu tive que regressar aqui para o Mato Grosso do Sul, onde minha família residia. Nessa época, o meu irmão, no final de 2014, meu irmão faleceu, infelizmente, num acidente de trânsito, e eu tive que ficar um pouco, me senti impelido a ficar um pouco mais com os meus pais aqui. Então, assim, não tem muita novidade. A minha história de vida é assim, alguém que foi estudar lá no Sul. Na verdade, eu fui primeiro lá para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Santa Maria, comecei a graduação lá, e depois eu voltei para o oeste do Paraná, onde terminei a minha graduação na UniOeste, e também fiz o mestrado nessa área. Então, assim, basicamente é isso. Somos frutos da UniOeste, porque eu também fiz, só que eu fiz Ciências Sociais lá na UniOeste de Toledo. Poxa vida, interessantíssimo. Então estamos falando da mesma alma mater, né? Da nossa mesma casa. Que legal. Professor, antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema escolhido, a gente tinha inúmeros temas, muita coisa. Você poderia falar sobre o que você quisesse. Por que você escolheu conversar um pouquinho sobre competências socioemocionais? Poxa, Roseli, olha, nos últimos anos, né, a gente tem lidado com isso nas formações, né, com a chegada, né, e a discussão da BNCC, esse assunto tem se tornado cada vez mais discutido, debatido. Então, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aqui eu tenho que tomar cuidado, né, com o que eu vou dizer, porque há uma certa, no meu modo de vista, eu estou na educação desde 2015, então estou engatinhando ainda, né? Mas, pelo que eu pude perceber desde 2015, então, quando eu estou
desde quando eu estou na rede estadual de ensino, aqui no município de Angélica, desculpe não ter falado, né, aqui no município de Angélica, então, eu sou professor, eu percebi uma certa carência da nossa formação continuada, chamada formação continuada, na área da formação psicoafetiva dos professores, né? Então, isso sempre esteve presente, a gente sempre trabalhou nas formações a questão da avaliação, a questão do currículo, foi constante esse trabalho, mas quando se falava na questão da formação psicoafetiva, eu acho que isso era um pouco distante, né? Então, quando a base, a BNCC, veio tematizando, claro que de forma implícita, é necessário adentrar no documento da BNCC para você perceber onde as competências socioemocionais estão presentes, né? Eu falei, agora nós temos um momento, de fato, para trabalhar essa questão da formação psicoafetiva do professor. Então, eu comecei a me interessar por isso, pela leitura da base e dos elementos que fazem despontar a questão das competências socioemocionais. Então, vem disso. Obviamente que a pandemia, ela escancarou a crise que nós enfrentamos em relação às competências socioemocionais, mas não foi a pandemia o estopim da reflexão, ela já acontece, não foi por causa da pandemia que a gente começou a pensar nas competências socioemocionais, isso já vem desde, digamos ali, da LDB, quando a LDB vai trazer elementos relacionados a isso, culminando com a Base Nacional Comum Curricular e as discussões de implementação da base, tá? Então, vem do momento, né, e dessa carência, é isso que me motivou a querer falar sobre o tema. Professor, deixa eu te perguntar também, fiquei curiosa, tá. Porque você comentou que foi ler, foi se informar, e eu não sei, porque uma complementa a outra, a questão das competências cognitivas, socioemocionais, mas, bem assim, né, de forma rasa, quanto mais eu estudo, mais eu me informo sobre competências socioemocionais, eu consigo, não vou dizer aprender, dominar ou exercer essa habilidade como a cognitiva, porque assim, a socioemocional não é muito se eu sei ou não sei o que é, mas sim o que eu faço. O que você sente na escola hoje? Assim, a gente consegue lidar com essas situações, os estudantes, os professores, principalmente os professores que têm que exercer essas competências socioemocionais. Como que é? Porque não é só conhecer, é o fazer. Você tem toda a razão. É claro que o nosso tempo aqui ele é escasso, né? Isso aí demandaria um longo bate-papo, né? O que seria muito proveitoso, mas o tempo urge. Olha, eu acredito que o maior desafio da nossa época é trabalhar as competências socioemocionais. Esse problema, ele vem se arrastando ao longo das últimas décadas, eu digo décadas, não é nem anos, décadas, e a gente nunca entrou na questão de trabalhar as competências socioemocionais ao meu modo de ver, tá? De um modo competente, né, utilizando aqui a palavra em questão. Então, eu acredito que quando se fala em competências socioemocionais, na questão da autoavaliação, do autoconhecimento, da empatia, que é uma palavra que está super em voga, né? A gente só tematiza de uma forma extremamente teórica, mas é muito difícil você entrar de fato na essência do que é isso, né? Por exemplo, o que é empatia, do autoconhecimento. É sempre bonito falar, mas na aplicação, no chão da sala de aula, é extremamente difícil você aplicar esses conceitos. Olha, só para você me permite aqui, eu pesquisei no meu mestrado a questão da intersubjetividade, que é só um nomezinho técnico diferente na filosofia para dizer empatia, né? Gente, é tão difícil falar sobre empatia, falar sobre como o outro me afeta, sobre a relação aqui na questão da dinâmica do ensino-aprendizagem, a relação do professor e do aluno em sala de aula, as diferenças, identidades, isso é tão difícil. É tão difícil. E eu vejo aí tão presente, tão real, tão urgindo uma discussão e a gente perdido, né? A gente, na verdade, a realidade é essa, no meu modo de ver. Então, eu não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas está muito distante ainda, né? O chão da sala de aula ainda requer uma apropriação, uma formação constante dos professores, isso aí, através de capacitações, através não a formação universitária, ela não garante só isso. Eu acho que a gente tem que ir além, tem que ter uma formação continuada que vai bater nessa tecla repetidamente, formar os professores
um autoconhecimento, conhecimento de si, para depois entender a questão da empatia. Se eu não estou bem comigo, se eu não procuro formas de me autoavaliar, de me autoconhecer, eu não vou conseguir ter uma questão da empatia trabalhada de forma adequada. Então, isso aí é um leque de possibilidade de discussão infinito, né? E a gente, infelizmente, ainda não sabe para onde está indo. A teoria das competências socioemocionais é só mais um momento, uma possibilidade de discutir essa questão da fragilidade emocional no qual a gente está passando, da nossa incapacidade de lidar com o outro, não só em sala de aula, mas na vida, né? Para enfrentar o nosso egoísmo, o nosso individualismo extremado, fruto de uma sociedade que nos vem apregoando isso. Então, é só uma possibilidade de pensar, mas ainda carece de muito estudo, muito debate. E, professor, respondeu assim, eu acho interessante essa questão que você falou de empatia, que muitas vezes eu vejo em todos, não vou falar só os estudantes, eles conseguem ter uma empatia com um noticiário, alguma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Não que isso não seja importante, e não consegue ter essa empatia com quem está do lado. Então, aí eu te pergunto, como que você tentou trabalhar, ou alguma experiência, algum caso, alguma coisa que tenha ocorrido que você acha relevante nos falar, em questão, como você trabalhou nas suas aulas essa questão da empatia ou qualquer outra competência socioemocional, e como você lidou com as competências socioemocionais em momento de pandemia, porque é totalmente diferente, né, trabalhar com estudantes as competências socioemocionais em momento de pandemia. Excelente pergunta. Assim, eu acredito que uma experiência antes da pandemia, né, uma experiência que me chamou muita atenção, ela vem do modelo, aquele modelo socrático, né, de ensino, onde aí a gente vai entrar um pouquinho na filosofia, que é a minha área, né? O educador que sempre me chamou a atenção foi Sócrates, né? Aquele modelo dialético de ensino, onde você permite que o outro fale e você saia do seu pedestal. E eu digo aqui, né? Eu passei por isso, né? Eu não sou modelo nenhum, assim, para poder, não sou baluarte, nem o dono da verdade. Então, eu passei por isso, né? Sair dessa posição, desse modelo tradicional de educação e ir para o modelo dialético é difícil. E essa tentativa, isso antes da pandemia, através de debates, de mesas redondas, de tirar o aluno da sala de aula, por exemplo, levar para a biblioteca e fazer com ele aulas assim, dinâmicas, onde ele pode falar, onde a gente pode conversar e debater junto, foi um grande exemplo, um modelo para mim de tentar valorizar o outro, né? Valorizar o aluno. Então, eu tenho até vídeos, inclusive, de aulas assim, postados no meu canal do YouTube, em que eu faço a gente sai da sala de aula, a gente vai para a biblioteca e a gente começa a conversar, né? E a filosofia, ela permite isso, né? Como talvez nenhuma outra disciplina. Então, eu acho que esse seria o modelo. Tentar quebrar a barreira do tradicional, valorizar o aspecto dialético como forma de trabalhar a questão da empatia, né? E tentar olhar para o outro, sabendo que aquele outro é um mar, um oceano infinito de possibilidades, de sentimentos, né? Eu acredito que isso pode ser feito, pelo menos eu tentei fazer na prática, quebrando essa barreira de sala de aula, professor-aluno, seria isso, né? Professor, vamos para o segundo bloco? Pois não. Segundo bloco. No segundo bloco, eu vou te fazer perguntas bem pontuais e você responde a primeira coisa que lhe vier à cabeça. É simplesmente para lhe conhecer um pouquinho mais. Primeira pergunta. Qual a primeira lembrança que você tem da vida? Olha, a presença da minha mãe na minha educação, na minha formação. Se você pudesse fazer um desejo agora, o que desejaria? Desejaria uma educação mais empática. Quem você gostaria de ser por um dia? Um professor que eu tive. Por quê? Porque ele talvez disse para mim, me ensinou uma das coisas mais importantes que eu levo para a educação. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais humilde você se torna.
A educação, ela não separa, ela agrega. Em que momento da história você gostaria de ter participado? De estar ali na frente, de ter visto? Olha, eu diria o momento presente, né? O momento presente é o melhor momento, né? Para mim poder fazer alguma coisa. Né? Se você tivesse mais 24 horas de vida? Eu diria para as pessoas que eu amo, que eu as amo. O que você gostaria de ver escrito em sua lápide? Aqui jaz? Aqui jaz um bom vivente. Perfeito. Professor, para a gente ir terminando, eu gostaria que você deixasse uma pergunta ou deixasse um conselho. Você escolhe o que você quer fazer neste momento e a quem você quer endereçar esse conselho ou essa pergunta. Olha, talvez não seria uma pergunta, né? Talvez seria, de fato, uma sugestão, reconhecendo os limites e possibilidades da nossa formação, mas talvez a indicação para a Secretaria de Educação, né, é o seguinte: trabalhar, tentar trazer para as nossas formações continuadas a formação psicoafetiva dos professores, com acompanhamento psicológico de um profissional adequado, né, trabalhar mais essa questão. As outras questões são essenciais. Nós tivemos um curso recentemente também de competências socioemocionais muito bem feito, mas foi para um número restrito de professores, trabalhavam com projeto de vida. Mas eu acredito que a gente tem que abrir mais o leque, colocar mais professores dentro dessa possibilidade de trabalhar as questões socioemocionais, questões psicoafetivas. Eu acredito que ficaria como dica aí para a nossa Secretaria de Educação. Devair, muito obrigada pela sua participação. Eu me sinto lisonjeada em poder ter te conhecido um pouquinho melhor, conversado com você sobre determinados assuntos. Olha, a gratidão é toda minha, fico muito feliz, muito honrado, professora Roseli, e parabéns de verdade por isso, porque é tão gostoso a gente trocar ideia, a gente conversar, a gente bater um papo assim sobre nosso trabalho. Desejo muito êxito nesse projeto maravilhoso. Muito obrigado, muito honrado. E a você que nos assistiu, até o próximo Papo de Escola.